Senhores, vamos lá, eu vou dar um rápido tutorial aqui executando a questão relacionada ao livro do aluno de dia no processo SEI, bem como ficha de chamada. É importante ressaltar aqui que os documentos que eu estou usando como base aqui, a gente só vai seguir o que já tem no site do Cefap, certo? Em orientações da coordenação. Então, para os senhores verem aqui, eu baixei aqui esses marcadores de blocos internos, né, que diz respeito a esse processo aqui, e tutorial do livro do aluno de dia. Então vamos lá, vamos seguir exatamente o que está proposto aqui nos tutoriais. Tutorial do livro do aluno de dia, né, a gente vai abrir o SEI, né, a matrícula e senha aí conforme a gente tem no Inova, e vamos clicar em iniciar processo, deve ser feito um processo para o dia de serviço em questão. Então a gente vem no SEI, nessa marcação, iniciar processo. Aí diz, aparecerá uma janela para a escolha do tipo de processo e nós vamos escolher serviço administrativo diário. Então a gente escreve aqui, CBMDF, serviço administrativo diário. Clicou, veio para essa tela. Então vai ser aberto, né, essa nova tela onde nós vamos fazer o preenchimento de especificação desta forma aqui. Então, os senhores podem até copiar isso aqui na especificação, colar, fazer os devidos ajustes, né? Vamos lá. Eu sou do 8º pelotão, aqui esse quarto tá, 8º pelotão. Hoje, estou gravando o vídeo dia 8/3/2022. Essa especificação eu copiei aqui do tutorial do livro do aluno de dia. Nível de acesso público, certo? Salvar, clicar em salvar. Cliquei em salvar, ele vai criar um processo. Nesse processo nós podemos anexar arquivos externos, arquivos em PDF, por exemplo, ou fazer documentos na plataforma que o próprio SEI já disponibiliza, certo? Que é o que vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Após clicar em salvar, será gerado o número do processo. Você tem que anotar esse número para acompanhamento do processo. Lá no final a gente vai dar um detalhe para a gente não perder esse número. Com o processo aberto, clique em incluir documento. Esse aqui é o botão de incluir documento. O SEI ele é muito intuitivo, porque cada figura dessa aqui, se os senhores, por exemplo, bloco interno, você deixa em cima aqui, ele vai mostrar qual a função do botão. Então aqui, incluir novo documento. Cliquei nesse botão aqui. Vamos lá, Ao abrir para gerar documento, escolha o tipo CBMDF, livro de serviço. CBMDF, livro de serviço. Aqui ele já diz, ao abrir o livro de serviço, preencher com os campos obrigatórios. Texto inicial, texto padrão e colocar esse número aqui de texto padrão. Texto padrão. Aqui, na verdade, você pode marcar aqui, livro do aluno de dia. Você pode colocar aqui, documento modelo e colocar esse número aqui, certo? Um número. Na faixa número, a gente vai colocar essa descrição aqui. Então, vamos copiar aqui mais uma vez o que consta no documento do tutorial. Em número, vamos formatar. Do aluno de dia CFP 18, 8º pelotão. Hoje, dia 8/3/2022. 8/3/2022. Nível de acesso público. Nível de acesso público. Confirmar dados. Vai incluir um documento. O documento base não foi encontrado. Então a gente pode vir para cá. Texto padrão, livro do aluno de dia. Aquele documento provavelmente foi retirado do registro. Ele vai abrir esse documento aqui, que era o mesmo que aparecia lá quando eu digitava aquele número lá, certo? Vamos lá. Após confirmar os dados, fazer o livro de dia em cima do documento modelo com as devidas alterações. Então, importante ressaltar, por exemplo, eu tenho um bloqueio de pop-up no meu navegador, mas normalmente ele abre automaticamente, se não tiver bloqueador de pop-up, ele abre uma tela já para você fazer as alterações do livro. Caso aconteça igual ao meu, a gente tem essa opção aqui, editar conteúdo. Quando eu clico em editar conteúdo, ele mostra justamente esse documento que estava formatado aqui, pronto para edição, certo? Então,
Vamos lá. Ó, livro do aluno de dia ao X pelotão. Aqui os senhores vão alterar. Serviço do dia. Serviço de hoje, por exemplo, 8/3. Aluno de dia ao qual pelotão? 8º pelotão, no nosso caso. Quem é o aluno de dia? Soldado /2, fulano de tal e matrícula. Assumir o serviço de aluno de dia ao tal pelotão ou seja, que os senhores colocarão o nome do aluno de dia anterior, certo? Beleza. Aulas previstas em QTS, todos nós já sabemos que aqui nós preenchemos conforme o QTS. Em alterações no QTS, obviamente, as alterações, se alguma aula, alguma instrução não ocorreu conforme o que consta no QTS, certo? Aqui, assuntos gerais e administrativos, os senhores vão discorrer a respeito do que né, deve ser colocado, deve ser cientificada a coordenação por meio do livro, dispensas médicas, liberações de militares, certo? Senhores, nessa tabela aqui, ó, ou na liberação de militares, ou dispensa médica, gerou uma dúvida quanto à questão das linhas. Então, os senhores cliquem aqui, ó, vai aparecer essa opção, linha, ó, inserir linha abaixo. E os senhores vão inserindo as linhas conforme a necessidade, certo? Aqui é a mesma coisa. Inserir, ó, inserir linha abaixo. E conforme vai, os senhores vão inserindo essas linhas. Justiça e disciplina, mesma coisa. Inserir linha abaixo, certo? E aí que os senhores vão falar para serviço de aluno de dia para o soldado fulano de tal, que é o próximo aluno de dia, data, nome completo, aluno de dia, enfim, questão protocolar, certo? Os senhores terminaram aqui de fazer, eu vou explicar um detalhe jazinho depois que a gente anexar um outro arquivo. Então, os senhores coloquem aqui, façam todas as alterações e salvem. Apenas salvem nesse primeiro momento. Né? Quando salvar, a gente fecha aqui, a gente vai ver que esse livro aqui, ó, ele foi alterado. A gente incluiu umas linhas ali, ó. Os senhores vejam que já passam a constar aqui essas linhas. Vamos seguir aqui. Aqui a gente vai incluir uma ficha de chamada, que é o que normalmente ocorre, né? Só ressaltando que a gente, além de ficha de chamada, eventualmente podemos incluir uma ficha de reposição, que ela deve constar no processo do livro do aluno de dia. Para anexar a ficha de chamada, deve-se incluir um novo documento em seu processo, da mesma forma que a gente incluiu um livro de serviço. Tá? Se a gente deixar aqui no documento, não vai aparecer a opção de incluir um novo documento, porque o documento ele vai ser incluso no processo. Então eu tenho que clicar no processo e aqui nessa opção vai aparecer incluir documento. Vamos clicar em incluir documento. Escolher o tipo de documento, externo. Preencha os campos indicados. Tipo de documento, frequência. Tipo de documento, digitem rápido aqui, ó, FRE, já aparece, frequência. Número, o nome na árvore. De chamada, número do pelotão. Vamos copiar aqui, ó, número. De chamada, o número do pelotão, 8º, e a data, 8/3/2022, certo? Data do documento, dia correspondente à chamada, se for de hoje. Formato, digitalizado nesta unidade, vai aparecer esse novo campo aqui de tipo de conferência, os senhores vão colocar cópia autenticada administrativamente. Lá na frente a gente vai dizer por quê. Cópia autenticada administrativamente. Interessado, né? Nome, graduação, matrícula. Inserir na matrícula e aparecer os demais dados. Vamos ver aqui se vai aparecer. O meu. Aqui, ó. Interessado, eu. Nível de acesso público, e aí depois a gente vai escolher um arquivo em PDF, que no caso seria sua ficha de chamada, sua ficha de reposição, a confirmar ainda com coordenação em relação à ficha de prova, se provavelmente acredito que deva ser incluída também nesse processo, mas a gente aguarda aí uma orientação. E vamos escolher um arquivo aqui, ó, nível de acesso público, a gente vai escolher um arquivo aqui, certo? Então, tem uma série de documentos aqui.
Vou colocar aqui reposição, por exemplo, uma reposição qualquer que tivemos aqui. Reposição Brenda. E vou abrir esse documento. A gente aguarda um segundo. Ó, apareceu o documento nessa região, dizendo que esse documento foi incluído. Certo? Então, vamos lá. Digitalizado, tá? Escolhemos arquivos e vamos confirmar os dados. Confirmar dados. Nós vamos incluir esse arquivo em PDF, ele vai passar a constar do nosso processo. Vamos lá. Aqui a gente pula a questão de atestado, já foi dada orientação. Todos os documentos externos inseridos no processo serão autenticados pelos próprios militares da seguinte forma. Então, senhores, sempre que os senhores escanearem um documento, os senhores farão essa autenticação do documento. Como que a gente faz a autenticação do documento? A gente vem nesse botão aqui, ó. Autenticar documento. Significa que eu dou veracidade a ele, né? Dizendo que realmente aquele documento que foi escaneado e incluído do processo corresponde ao original. Então eu coloco minha senha aqui. E a partir desse momento o documento passa a ser incluído. Atentem-se, aí vai aparecer esse ícone aqui que significa que alguém autenticou o documento. Nesse caso está o meu nome e minha matrícula. Certo? Atentem-se para este número aqui, ó. 8158-2179. É como se fosse a identidade, a matrícula desse documento no ambiente SEI. Quando nós fizermos aqui o livro da aluno de dia, isso consta aqui, ó, na parte de assuntos gerais, isso se dá em ficha de chamada, eventual guia de saída, como a gente já disse aí, na questão do próprio ficha de reposição, qualquer documento que nós fizermos referência ao livro de serviço, lá no livro de serviço, nós vamos fazer a inclusão. Como que eu faço essa inclusão? Vamos lá. No item 3, parte assuntos gerais e administrativos, o aluno deve substituir pelo número de documentos. Então a gente vai colocar aqui, ó, segue anexa ficha de chamada. Então eu venho aqui, ó, lá na parte geral, vou editar o documento. Aqui, ó, terceira parte. Né? Então, deixa eu aumentar aqui para ter espaço para editar. Ah, tá. A gente vai botar aqui nessa opção. Ó, aqui serão vários detalhes, né? Ó, conforme os senhores forem incluindo. Ó, segue, anexa, ficha de chamada. Aqui, ó, entre parênteses, nós vamos incluir o link, ou seja, o número desse documento, conforme eu falei, ó, 8158-2179. Nós vamos clicar nesse botão aqui, ó, SEI 8158-2179. 582179. E vamos dar o OK. Automaticamente esse número, você vê que você não consegue passar o cursor para o meio entre eles, ou seja, ele criou um link nessa região. Nós vamos salvar aqui, os senhores vão ver o que vai acontecer. Quando eu abrir esse documento aqui, vou atualizar, olha lá na terceira página, segue anexa ficha de chamada. Quando eu clico aqui, vai aparecer aquele documento que eu linkei lá no livro do aluno de dia. Tá vendo? É isso aqui que vai acontecer. Então, isso tudo vai ocorrer, né, com tudo que for anexado, nós já falamos. Após o término da confecção do livro de serviço, o aluno deverá assinar. Então nós vamos assinar dessa forma aqui, ó. Nós vamos assinar o livro, né? Então a gente clica no livro, que já estava no livro, e nessa opção da caneta aqui. Quando eu clico, ó, assinar documento, nós vamos colocar nossa senha. Coloquei minha senha. O livro foi assinado. Enquanto só quem está produzindo o documento vê o documento, nós conseguimos fazer alterações, e por isso a caneta fica dessa cor. Após a caneta ficar preta, significa que outra pessoa já abriu o processo e verificou e viu o processo. Após isso, não será possível mais nós editarmos o documento. Vamos lá. Após a assinatura,
o processo do livro deve ser incluído no bloco interno destinado aos livros do pelotão. Então nós vamos aqui no processo. Ó, o bloco aqui, ó, incluir em bloco. E a gente vai achar aqui, ó, livro do aluno de dia ao nosso pelotão oitavo. A gente clica aqui já automaticamente. Ele passa a ficar incluído aqui. Deixa eu ver se tem aqui, se consta do tutorial. Ah tá, aqui não aparece. Vamos lá. Foi incluído, né? O processo de o livro do aluno de dia, ele não possui tag. Ele foi incluído aqui. Após incluir no bloco interno, vai vir para essa tela. O que a gente tem que fazer? Copiar esse texto aqui, ó. E a gente vai clicar aqui em anotações para quem for verificar o bloco, entender do que se trata o documento. Livro, aluno de dia, oitavo pelotão e o dia. 8/3, salvar. Olha só, senhores, o que vai acontecer. Tá vendo? Ficou descrito aqui do que se trata esse processo. Tá? Então a gente clica no processo novamente para abrir o processo. E nós vamos fazer o envio do processo à coordenação. Nesse ícone aqui, enviar processo. Você pode escrever aqui em unidades, Cefap. Em Cefap aqui, ó, os senhores vão encontrar a coordenação do corpo de alunos. É isso o documento. Certo? Conforme consta aqui. Então, vai ser esse processo, né? Os senhores cliquem aqui em enviar. Não precisa manter o processo aberto na unidade atual, porque ele já está incluído no bloco. E os senhores cliquem em enviar. Eu não vou clicar aqui para não precisar mandar um processo para coordenação. Quando clique em enviar, isso chega lá no SEI, aqui na unidade da coordenação. Conforme consta aqui, ó, deve acessar diariamente o SEI, né, o aluno, para verificar. Se tiver com esses joinhas aqui, significa que a coordenação deu uma ciência no processo e está tudo ok. Caso contrário, pode haver um despacho, certo? Se houver um despacho pedindo para fazer correção de qualquer parte do livro, nós faremos a correção da seguinte forma. Então, aqui a gente só tem esses dois documentos. Vamos supor que aqui veio um despacho da coordenação pedindo para que eu incluísse mais um tópico ou alguma informação faltante. O que eu posso fazer? Da mesma forma que eu fiz com a frequência de chamada, eu disse que esse aqui é um número que significa uma identidade, um RG, a identificação do documento, acontece com o livro do aluno de dia. Nesse caso aqui é 8158-2013, que consta também no rodapé aqui do processo. O que eu posso fazer para não precisar ficar copiando o livro do aluno de dia todo, no caso de uma eventual correção? Eu copio esse campo aqui, ó. Copio esse campo. E onde eu vou? Eu vou aqui no processo, incluir novo documento, certo? Livro de serviço. E aqui em documento modelo, eu colo essa numeração. A mesma numeração que consta aqui do livro de serviço do aluno de dia. Certo? Então a gente continua aqui com o nome que foi dado ao processo. Número, o nome que foi dado ao processo. Opa. Última forma. Aqui está o do processo, né? Na verdade é o nome que dá ao documento. Pensei que estava copiando aqui o número correto. Ó. Que é o nome do documento e não do processo, certo? Copiei errado. Oitavo pelotão e a data. Quando eu clicar aqui, ó, nível de acesso público, certo? Confirmar dados. Quando eu confirmo os dados, os senhores vão verificar que vem exatamente, olha só, aqui, ó, o mesmo documento que eu criei aqui em cima. Então, se tiver qualquer erro, eu faço isso porque vai copiar o livro que eu já fiz e só corrijo, só altero o que for necessário. Corrigi, salvei, assinei. Certo? E encaminha para a coordenação, o processo já vai estar no bloco. Isso aqui é o que interessa a respeito do livro do aluno de dia.
Uma questão aqui que vale a gente levantar, já aproveitando, é que existe o bloco interno do livro do aluno de dia, mas também existe o bloco interno que deve ser utilizado para as fichas de chamada, né? Então, você está um pouco lento aqui, deixa eu ver se vai abrir. Esses marcadores verdes, eles significam fichas de chamada. Então, os senhores podem procurar um por um aqui até achar o do pelotão. Terceiro, oitavo. Achei o do meu pelotão. O que eu tenho que fazer? A mesma coisa que eu fiz na frequência de chamada quando eu incluí ela no livro do aluno de dia, no processo do livro do aluno de dia. Se eu tenho dúvida, eu volto aqui, na parte que eu incluí um documento externo. Certo? Aqui, Então eu venho aqui, nesse processo, obrigatoriamente eu tenho que incluir minha ficha de chamada. Então eu venho no processo de frequência de ficha de chamada, né, que vai estar com essa tag verde no ambiente, e tem outra forma de encontrar também, que é pelo bloco interno. Se eu vier aqui na página inicial do SEI, eu clico aqui em blocos internos. Nos blocos internos aqui a gente tem fichas de chamada. Quando eu clico aqui, mostra para mim os processos de ficha de chamada de cada pelotão. Então, seguindo, frequência de chamada, a gente vai incluir aqui um novo documento do tipo externo, certo? Conforme consta aqui do tutorial do livro do aluno de dia. Tipo de documento. Cadê? Aqui, tipo de documento, frequência. Qual número e nome eu devo utilizar? Conforme consta aqui, frequência de chamada. Frequência de chamada, o número do pelotão, oitavo pelotão, e a data, 8/3/2022. A data do documento, a mesma. E atentem-se, digitalizado nesta unidade, tipo de conferência, cópia autenticada administrativamente, nível público, vou anexar o documento aqui. E lembre-se, depois que eu faço esse trâmite, confirmo os dados, o documento vem para cá. O que eu preciso fazer? Autenticar, certo? Autentico o documento. E é isso. Esse processo aqui já vai constar do bloco interno. Então, a gente não precisa fazer a mesma coisa do processo que consta o livro do aluno de dia, de encaminhar para a coordenação. Vamos só repassar aqui a questão das informações em relação às fichas de reposição. A ficha de reposição ela vai constar no livro do aluno de dia de todos os pelotões que tiverem militares que participaram da reposição. Mas no bloco interno aqui de reposição, porque tem um bloco interno só de ficha de reposição, apenas a aluna ou o aluno mais antigo do dia, ficha de reposição, fará a inclusão da ficha de reposição nesse processo, certo? Então é isso aí que acho que tinha que passar em relação a essas questões. Aqui tem o documento em relação aos blocos internos, né? As tags, mas para fazer essa questão do livro do aluno de dia e da ficha de chamada, isso aqui que a gente já fez constar já é o suficiente para a realização dessas questões. Beleza?